Os últimos tempos foram bastante transformadores na minha vida. Desde que me separei, tudo mudou. Hoje eu moro numa nova casa. Divido a guarda do Lucas com meu ex-marido e, sabe, minha relação com meu filho melhorou muito. Hoje eu tenho mais tempo para ele e eu vejo nos olhinhos dele que todo o amor que eu dou, todo momento de atenção, enche ele de alegria. Eu e o Thales, a gente teve um fim de relacionamento conturbado. Mas hoje eu tenho nele um grande amigo. Nos respeitamos muito e eu faço questão de preservar essa amizade. Sei que o bem-estar do Lucas depende de uma relação harmônica entre nós. E como eu e a Marina estamos? Bom, nós não estamos mais. Nosso relacionamento durou bem mais do que eu esperava e bem menos do que eu gostaria. A Marina é como um pássaro e eu não quero ser uma gaiola para ela. Eu não quero ser uma gaiola para ninguém. Ela precisava voar e eu a deixei ser livre. E a gente está feliz hoje. Ela vivendo no Peru e eu aqui, em Canela. De vez em quando a gente se fala por videochamada. Algo que se tornou bem usual nos últimos tempos, né? E como está sendo o seu trabalho? Guilherme, o trabalho continua muito presente na minha vida. E apesar de todos os problemas, eu me sinto feliz fazendo o que eu faço. Mas sabe, a verdade é que eu ainda não me sinto completa. Certo. Mas e no meio disso tudo? Sobrou um tempo para cuidar da Felícia? Então, eu acabei de falar da minha rotina. Não, Felícia, eu tô falando de você. Sobre você ter um tempo para cuidar de você mesma. Bom, eu tinha criado o hábito de ler. Ótimo, mas nesse caso os processos não contam, tá? Não, eu tava lendo uns livros de ficção mesmo. Mas ultimamente também não consegui mais, em função do processo da Dona Doroteia. Que, graças a Deus, parece que hoje vai ter uma decisão. Pois então seria ótimo que você retomasse esse hábito pela leitura. E que pudesse tirar mais tempo para você cuidar de você mesmo, sabe? Felícia, eu quero que você reflita. Reflita de verdade sobre o amor que você tem por si mesmo e a proporção que ele ocupa na sua vida. Muito bem, estamos aqui para mais uma etapa do processo de divórcio de Dona Doroteia Maria Não precisa ler todo o nome, doutora Marilena. Afinal, todos nós já nos conhecemos. Não é mesmo? Posso continuar? As partes aqui representadas, sendo Dona Doroteia Maria Leopoldo, pela doutora Felícia Hoffmann, e Marcílio Leopoldo, pela doutora Sandra Jugg-Weber. Prossigo para a leitura da decisão. Fica decidido pelo indeferimento do último pedido da parte autora, Dona Doroteia, de um aumento de 200% na pensão já estabelecida. Então, caberá ao senhor Leopoldo o pagamento mensal de uma pensão de 5 salários mínimos para a Dona Doroteia. Quê? O quê? 5 salários mínimos? Dona Doroteia. 5! Calma, Dona Doroteia. Vamos respeitar a leitura da sentença. Depois verificamos as condições. A doutora não concluiu ainda. Calma. Desculpa. Obrigada, doutora Felícia. Continuando. Decido pelo valor já citado. Além disso, a casa em que vivia o casal e 2 chácaras
devem ser destinadas à Dona Doroteia. Todavia, os filhos do casal devem permanecer com a guarda sob tutela de Marcílio Leopoldo. Mas que absurdo é esse? Meus filhos, Felícia, meus filhos! Olha aqui, ó. A senhora só pode ter sido comprada, não? E muito bem paga por esse safado sem vergonha, canalha, meus filhos! Mas vá se enxergar, ô sua doida. Só está vendo, doutora Júlia? Não existe a mínima condição de deixar os meus filhos com essa doida. Chega! Dona Doroteia, eu exijo respeito. Caso contrário, vou mandar lhe tirar da sala agora mesmo. E aí a senhora não vai ter casa e nem chácara para morar. Vai ser uma penitenciária mesmo. Se não gostou da minha decisão, recorra. Ofensa aqui no tribunal eu não aceito. Muito bem colocado, doutora Juíza. Muito bem, doutora Marilena. Ai, cala a boca, Leopoldo. Pilantra, safado, sem vergonha. Desculpa, doutora Marilena, mas eu não vou tolerar esse nível de desrespeito com o meu cliente. Ou ela se controla ou nós vamos tomar uma providência. É mimimi, tomar providência. Olha aqui, ó. Fica na tua, tá? Quanto a você, Felícia. Ai, decepcionante sua atuação nesse caso. Sabe, eu esperava mais de você. Mas não, né? Depois que foi viver na promiscuidade, largou família, largou filhos, largou tudo, né? Mas do que a senhora tá falando? Ah, e também não precisa se preocupar, tá? Tá dispensada. Vai procurar gente que nem tu pra defender. Quer saber uma coisa? Cansei desse teatrinho armado aí de vocês, tá? E você, Leopoldo, nos vemos em outras instâncias, porque eu vou recorrer, pode ter certeza. E passe muito mal. Senhoras, eu quero sinceramente pedir desculpas por tudo que aconteceu aqui. É que eu fui casado com essa mulher há tanto tempo e só agora eu descobri quem ela realmente era. Doutora Sandra, a senhora fez um excelente trabalho. Vai receber uma bela bonificação por isso. Doutora Marilena. Senhor Leopoldo. Felícia. Making trouble for myself, but I don't know any better. I could call you, but it's too much, so I'll write it. Dia difícil, Felícia? É, Sheila, não foi dos mais fáceis. Eu perdi o caso da Dona Doroteia e tô oficialmente dispensada. Sim, eu já tô sabendo. Cidade pequena, tu sabe como é, né? Sei, como sei. Mas me conta como é que tá o Thales. Vocês estão se acertando? Ai, tá tudo bem. Aquele frio na barriga de começar relacionamento, sabe? Ele é ótimo. Ele é, sim. A gente não deu certo, mas eu torço muito pela felicidade dele. E eu fico muito feliz que ele esteja com alguém tão legal. Quero te agradecer também por cuidar tão bem do Lucas quando ele tá com vocês. Não é a tua obrigação, eu sei, mas ele te adora. Capaz, Felícia. Eu adoro ele. Ele é um querido. Sabe, eu me sinto tão bem da gente ser amiga. Não é tão comum ver casos como o nosso por aí, né? Pois é, verdade. Boa noite. Boa noite, Sandra. Olá. Olá, espero não estar atrapalhando nada, doutora. Aqui não precisa me chamar de doutora, né? Não tá atrapalhando. Sim, Felícia. Meus parabéns pela atuação no caso. É claro que eu peguei uma parte do processo logo depois que o Dr. Fraga faleceu.
Mas por tudo que eu acompanhei aqui, o teu desempenho foi ótimo no trabalho. Agradeço pela gentileza, mas tu foi muito melhor, né? Caso contrário, eu teria vencido. Aí a gente sabe que tu só não levou porque as exigências da Doroteia eram além do permitido. Não foi por falta de aviso, viu? Eu tenho certeza. Um gin. Me acompanha, Felícia, minha convidada. Eu ainda tô terminando o meu. Mas até o próximo ficar pronto, esse aí já acabou. Tá certo, eu não vou fazer satisfeita contigo. Merece o brinde pelo sucesso de hoje. 2 gin tônica, então? Isso. Mas eu pago pelo meu, tá? Não, eu que convidei. Não, eu faço questão. Mas voltando ao assunto, cá entre nós, o Leopoldo tinha muito mais a oferecer. Ele é muito mão de vaca. E agora que, né, já não tá no processo, eu posso falar. Eu imaginei, sabe? Mas a Doroteia também foi irredutível, né? Queria cada vez mais e mais. Aí, olha, esses dois são um caso sério. Desde a época do casamento por conveniência, não podia ter outro fim. Casamento sem amor definitivamente não vai pra frente. Eu que o diga. Obrigada. Um brinde ao sucesso de pelo menos uma de nós. Não. Corrigindo, um brinde a nós duas. Porque o resultado foi só uma consequência. Nós trabalhamos muito bem. Sendo assim? Tem várias, né? Com o tempo a gente vai falando. Precisarem de mais alguma Obrigada. coisa? Obrigada. Olha que bonita. Então, foi como eu te disse. Depois do fim do meu casamento, eu só tive essa relação que eu te mencionei, com a Marina. Eu admiro a tua coragem e a tua sensatez de poder perceber quando alguém precisa voar. Que a maioria tem um sentimento de posse na relação. É, eu entendo. Mas eu penso que se é pra ter alguém, é pra estar comigo, sabe? Pra dividir momentos. E eu não quero ser um fardo pra ninguém. Claro que eu sinto falta de afeto, carinho, e é normal de qualquer ser humano. É, completamente. O carinho e os sentimentos, eles são a base de qualquer relação humana. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que sempre faltou alguma coisa aqui dentro. O primeiro passo para me libertar, para tentar me completar, eu dei. Foi quando eu terminei meu casamento. Hoje, eu não sinto como se fosse um novo relacionamento que preencheria esse espaço. Eu entendo. E já parou para pensar qual é o teu grande sonho? Tá aí, tu me pegou. Eu nunca parei para pensar. Bom, quando eu era mais jovem, eu queria formar uma família. Queria casar, ter filhos, a minha carreira. Hoje, eu tenho ou já tive tudo isso. Não sei quais são os meus sonhos. Talvez eu nem tenha mais. Não fala isso. Uma pessoa que deixa de sonhar já desistiu da vida. Aí nesse coração tem um desejo e uma vontade muito grande. Só tem que descobrir. Eu, por exemplo, já passei por tudo isso que você está falando. Mas eu usei o meu tempo livre para conhecer lugares, para viajar. E olha, eu aproveitei intensamente cada momento da minha vida. Eu me lembro como eu me senti plena quando eu conheci Portugal. Que lugar lindo! Eu conheci o Castelo de São Jorge, a Torre de Belém. Quando eu experimentei o bacalhau à Brás. Maravilhoso! Senti o gosto da cidade e do país na minha boca. Mas assim, tudo isso eu estou falando para te dar um exemplo do que eu vivi. E o teu sonho pode ser até mesmo isso, viver. E se permitir a conhecer coisas novas de uma maneira mais intensa. É muito bonita a forma como tu fala dessas experiências que já viveu. Eu acho que é sempre mais difícil a gente arriscar alguma coisa na nossa idade. Não por sermos velhas, nada disso, não me entenda mal. Sim. Mas não temos mais 20 anos, né? E no meu caso, tenho filho, responsabilidades, mas sabe como é. Concordo plenamente. É mais difícil com certeza. Aí vai um conselho depois de tudo isso. Se ame mais, vive mais pra ti. Coloca a tua roupa favorita, passa um batom.
Prepara uma mesa de jantar e aí no final disso tudo, se olha no espelho, dá aquele sorrisão e desfruta o jantar com a tua própria companhia. Felícia, olha mais para tua essência. Aí dentro tem uma mulher incrível. A senhorita só precisa olhar mais para ela. Bom, tá entregue. Entra comigo. Me acompanha uma taça de vinho para encerrar a noite? Ai, eu não quero incomodar. Ai, não vai me fazer satisfeita, né? A não ser que tenha compromisso amanhã, daí... Não é isso. É que eu não quero atrapalhar e também já tá tarde. Se a sua preocupação é comigo, fica tranquilo. Amanhã eu tô livre. Bom, nesse caso, eu aceito. Obrigada. De nada. Que delícia. E teu filho tá com o pai? Sim, essa semana é do Thales. Eu sabia que ia estar com o processo da Doroteia em mãos e não poderia ficar muito tempo com ele. E o Thales é ótimo, é um paizão. Que bom, nem todos são assim, né? Sim. Ele é um pai muito bom. Apesar de ser obrigação dele, né? Mas, como tu disse, nem todos são presentes. Verdade. O meu não foi. Mas eu fico feliz que o Lucas tem um bom pai. E, bom, eu quero te agradecer pela noite. Eu não imaginava que um dia tão difícil pudesse terminar numa noite tão agradável. Não tem que agradecer. Eu que tô adorando a tua companhia. E fazia tempo que eu não me sentia assim tão à vontade com alguém. A não ser com o meu psicólogo, o Guilherme. Mas brincadeiras à parte. Tu me fez muito bem hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Tu é uma mulher muito especial, Felícia. E todo o tempo a gente ficou se observando de longe, né? Ai, um ambiente tão hostil daquele casal se separando. Eu não me deixei afetar. E vi que tu também estava ali fazendo teu trabalho, assim como eu. E depois de tudo que a gente conversou hoje, te conhecendo melhor, eu te admiro ainda mais. Tu passou por muitos momentos desafiadores na vida. E não é qualquer uma que consegue se desvencilhar de um casamento de anos, se dar bem com o ex e lidar com a sexualidade bem, né, diante disso tudo. Eu vou repetir, para ficar bem claro. Uma mulher muito forte e merece ser feliz. Desculpa. Não sei o que deu em mim, não sei se tu queria. Eu acho que eu bebi um pouco demais.
Obrigada pela noite maravilhosa. É mais uma das experiências que eu levarei no coração com muito gosto. Eu não poderia retribuir de uma forma melhor do que com esse café da manhã feito com coração. Um beijo dos nossos, Sandra. Oi, meu amor, que saudade. Oi, Thales, tudo bom? Tudo ótimo. Então, fiquei sabendo que vão viajar, que coisa boa. Sim, o pai vai me levar pra praia. Já tô super animado. Ai, meu amor, que bom. Vai arrumar tuas coisas, então. Tá bom. Me acompanha no café? Não quero atrapalhar. Ai, imagina, Thales. Eu sei que tu adora um cafezinho. Nesse caso, eu aceito. Vamos lá. Obrigada por estar fazendo esses passeios com o Lucas. Ele adora. Não tenho que agradecer. Tô precisando descansar uns dias e quero ficar na companhia dele. Ah, a Sheila não vai? Não. Dessa vez, vamos só os meninos. Fiquei sabendo do resultado do julgamento da Doroteia. Imagino que ela deve ter surtado. Claro que sim. Tu ofendeu todo mundo que estava na sala. Sobrou até pra mim. Ah, e me demitiu. Ah, mas também não aguentava mais esse caso. E tu tá bem com isso? Tu nunca tinha perdido um caso antes? Sim, sim. Ah, pra tudo tem uma primeira vez, né? E esse coraçãozinho aí? Como tá? Não tem mais ninguém? Não. Ah, tu sabe, né? Depois da Marina, eu fiquei mais reclusa mesmo. Ontem eu até conheci alguém bem interessante, mas não sei no que vai dar. Ah, é? E quem é? Pensei que soubesse. A Sheila estava com a gente ontem? Não. Essas coisas ela não me fala. Ah, pois então. Tu vai te surpreender. Pasme. É a advogada do Leopoldo. Não acredito. Pois é, pra tu ver. Mas como eu disse, não sei no que vai dar. De repente foi só rolo mesmo. Mas foi muito legal. Me permite dar um conselho? Claro. Não faça com a tua vida o que tu fez quando a gente foi casado. Eu errei muito, eu sei. Felizmente superamos isso. E eu te agradeço por termos uma boa relação hoje. Mas não te sabota. Seja feliz, sozinho ou acompanhada. Se permite viver, conhecer outras pessoas, outros lugares. Felícia, tudo o que eu mais quero é que a mãe do meu filho seja feliz. Pode deixar. Eu vou pensar muito sobre isso. Obrigada. Daí quando vocês chegarem, tu me liga. Pode deixar. Tudo pronto. Vamos lá, pai? Tô louco por uma praia. Muito bem, seu Lucas. E pegou a escova de dente? O protetor solar? Sim, mãe. E um casaquinho? Vai que esfria, né? Sim, peguei tudo. Não sou tão criança assim pra não saber o que levar, né? Tchau, mãe. Tá bom, meu amor. Vai lá. Aproveitem. Pensa no que eu te disse. Pode deixar. Obrigada. Tchau. Tchau.
vai cair pela segunda vez no mesmo golpe. Não entendi. Deixa pra lá, fofa. Uma hora tu descobre. Posso tomar mais um cafezinho? Eu quero que você reflita de verdade sobre o amor que você tem por si mesmo e a proporção que ele ocupa na sua vida. E o teu sonho pode ser até mesmo isso, viver, se permitir a conhecer coisas novas de uma maneira mais intensa. Seja feliz, sozinho ou acompanhada. Se permite viver, conhecer outras pessoas, outros lugares. Ai, eu imagino, mas essa série tem que ver, ela é maravilhosa, vai mudar os seus conceitos. Tem que ver. Eu prometo que eu vou tentar. Ela não vem? Me vê mais um drink. Making trouble for myself, but I don't know any better. I could call you, but it's too much, so I'll write a stupid letter for you, saying these things that I cannot begin to explain, but I could help you forget it, cause you regret the pouring false soap in the words you wrote then into your heart. You paved the road that led to nowhere and watched it fall apart, and I may never be or be enough for you to leave it behind. Let me try to change your mind. It's not over till it's over. It's not over just this time. A minha vida se transformou muito em pouco tempo. Vivenciei experiências e descobertas sem as quais eu não seria a Felícia que eu sou hoje. A vida me ensinou que os bons momentos passam rápido e viram boas memórias. As relações completam ciclos. Pessoas entram e saem da nossa vida. Eu entendi que a minha felicidade deve estar em mim e não em outra pessoa. E por isso, eu escolhi me amar em primeiro lugar. A mim. It's not over till it's over. It's not over just this time. It's not over, but it will be over. When it's over, you can start to